Bom, deixa eu seguindo aqui na minha explicação, né? Que, que eu parei no vídeo anterior, né? Então, assim, ó, o ácido acético, então, como eu inventei nesse meu exemplo que eram 100 moléculas de hidróxido de potássio e 100 de ácido acético, já deu para perceber que não é por causa que o equilíbrio ele é pouco deslocado para a direita, ou seja, teoricamente, eu sempre vou ter bem menos íons H+, do que o que eu joguei lá de OH- lá no Becker, mas o fato dessa reação começar a ir acontecendo, o consumo desse íon aqui faz com que ele seja reposto pelo ácido fraco. Então ele vai sendo reposto e assim a gente vai gerar íons H+, até consumir todos os OH-. Inclusive aqui já é uma oportunidade para me explicar uma coisa. Será que se eu fizer uma solução tampão, no caso essa que eu fiz tampão de ácido acético e acetato de sódio, se eu fizer uma solução tampão, eu posso ficar jogando base aí a rodo, assim, direto, lá, que vai sempre aguentar a adição de base? Óbvio que não. Por isso que eu acho que lá no início do primeiro vídeo eu até falei que soluções tampão, elas aceitam adições de ácido e adições de base como é que eu vou dizer? Em adições razoáveis, entendeu? Não é uma coisa que tu pode jogar eternamente lá e ele sempre vai anular. Não, tem um limite. Aqui na tela, eu acho que já dá bem para ver qual que é o limite, ou seja, quando é que eu vou adicionar íons OH- e aí não vou mais conseguir, aliás, o tampão não vai mais conseguir anular a adição de íons OH-. Vai ser quando acabar o ácido acético que está na solução, entendeu? O, o ácido acético protonado é o estoque, digamos assim, certo? Ele é a reserva energética do troço ali, ó. A reserva de íons H+ é o ácido acético. Então ele deixa pouquinho ali à disposição, só que se esse pouquinho começar a ser consumido, ele vai lá e repõe. Então enquanto existir esse reagente lá no Becker, o ácido acético protonado, ele é o que garante que ainda é possível fazer ainda algumas adições de íons OH-. No momento em que acabar esse cara aqui, o primeiro OH- que cair lá dentro do Becker, ele já fica sobrando na solução e o pH já começa a subir. Então, aqui, além de eu explicar para vocês qual o equilíbrio químico que aconteceu para anular a adição de base num tampão ácido, eu também aqui, na mesma oportunidade, eu já acabei explicando para vocês quem que, quem que garante esse fenômeno, né? Ou seja, quando é que esse fenômeno vai acabar? Entendeu? Isso aí tem uma hora acaba, né? E nesse caso aqui vai acabar quando acabar a quantidade de ácido acético lá no Becker, que é o ácido fraco, certo? Acho que tranquilo, né? Bom, então, que eu vou explicar agora para vocês? Vamos imaginar que esse tampão aqui ele é um tampão ácido, né? Ele é feito com ácido acético. E o que ele é feito também? Um sal, que é o acetato de sódio. Então, vamos supor que agora eu vou pegar essa solução tampão e eu não vou jogar uma base, que nem foi o exemplo aqui. Eu vou jogar um ácido nela. Vou jogar um ácido. Então, tá aqui o tampão. Então, lá naquele Becker também tinha esse reagente aqui, que é o acetato de sódio, que é um sal bastante solúvel, né? E aí vamos imaginar que se esse sal é bastante solúvel, ele praticamente está todo dissociado, ele está todinho desse jeito aqui, ó, Na+ solvatado por água e ânions acetato solvatado por água. Então vamos imaginar que eu jogue lá no Becker ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um ácido forte. Se eu jogar ácido clorídrico nesse Becker, esses íons H+, se tivesse só água no Becker, na medida que caísse íons H+, lá no Becker, o pH ia baixar bastante. Só que aí tem um detalhe, quando esses íons H+ caírem lá no Becker, eles vão perceber que o Becker está cheio desse ânion aqui, ó, o ânion acetato. E esse ânion acetato, quando ele encontrar íons H+ dando sopa ali, podem ter certeza que eles vão reagir. Por que eles vão reagir? Porque se eu tiver num Becker muitos ânions acetato e muitos íons H+, a tendência deles é ficarem desse jeito aqui, ó, como um ácido acético, porque o ácido acético é um ácido fraco. A gente acabou de falar isso lá, ó. E, inclusive, a gente já está bem saturadinho já de ânions acetato e íons H+ lá naquele Becker, entenderam? Isso aqui já está bem perfeito já esse equilíbrio aqui, ó. Então, se tu quiser começar a adicionar mais íons H+ lá no Becker, podem ter certeza que eles vão ser capturados pelos ânions acetato. E ao serem capturados, esse ânion acetato ele incorpora nele, esse H+ aqui ele é incorporado na molécula aqui, ó. E a molécula acabou de se transformar no ácido acético. E ácido acético desse jeito aqui, isso aqui eu não tenho mais o H+, ó. Aqui ele voltou a fazer uma ligação covalente aqui, ó, com esse O- aqui, ó, tá? Então, a gente anulou a adição de íon H+, então eu estou anulando a adição de íon H+ aqui, certo? Então, enquanto existir ânions acetato ali no Becker,
os ânions acetato anulam, digamos assim, adições de íons H+ dentro desse becker. Entenderam? Então esse é o estoque, digamos assim. Esse é o limite, né? Até quanto a solução tampão vai aguentar adições de ácido forte? Ela vai aguentar até quanto existirem o ânion solubilizado oriundo do sal. Se acabar essa quantidade desse ânion aqui, aí acaba o poder de tamponamento, que a gente chama, né? do tampão, certo? Eu acho que está tranquilo aqui, né? Está explicado o princípio da coisa. Podemos dar uma... diminuir a tela bem rapidinho aqui, ó. Só um pouquinho, diminuir. Então aqui eu peguei como exemplo, para explicar para vocês, eu peguei um exemplo do tampão ácido, tá? E o tampão ácido funciona assim. Vamos resumir aqui. Se eu tenho um tampão ácido e eu adiciono uma base lá no tampão, quem anula a adição da base é os íons H+ oriundos da ionização do ácido fraco. Beleza? Se eu tenho um tampão ácido e eu adiciono um ácido lá nesse tampão, quem anula a adição do íon H+ oriundo do ácido é o ânion oriundo da solubilização do sal. Entenderam? E anula nesse sentido, ele anula porque ele vai formar um ácido fraco. Então esse é o resumo, digamos assim, né? Como que funciona, como funciona, como atua, né? Quais são os equilíbrios químicos que acontecem para fazer essa mágica aí de eu jogar um ácido e não baixar o pH, ou eu jogo uma base e o pH não sobe, parece uma mágica. Não, a mágica é todinha dentro dos deslocamentos de equilíbrio químico, tá? Então, isso é a explicação para um tampão ácido, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar e vou explicar isso considerando um tampão básico. Vocês vão ver que essa explicação aqui ela vai só se inverter, tá? Prestem atenção aqui, ó, marquem bem como é que aconteceu aqui. Né? Ó, aqui quem anulou os OH- foi o ácido fraco, né? E lá no tampão básico vocês vão ver que isso vai se inverter. Então vamos lá. Aqui eu peguei deixa eu aumentar a tela. Eu vou fazer um exemplo com um tampão básico. Um dos tampões básico bem comum aqui é esse aqui, né? Amônia e cloreto de amônio, certo? A amônia é a base fraca, o cloreto de amônio é um sal oriundo dessa base aqui, porque o cátion amônio ele vem da amônia, né? Então, se eu tiver um tampão básico feito de amônia e cloreto de amônio, se eu adicionar íons OH- através de uma base forte, que nem o exemplo que a gente já fez aqui, né? Quem é que vai anular esses íons OH-? Vai ser o cátion oriundo do sal lá do tampão. Se lá no tampão eu tinha o sal cloreto de amônio, que é bastante solúvel, né? Gerando cátions amônio e ânions cloreto, se eu jogar íons OH- na solução, cada vez que o cátion amônio encontrar esses íons OH-, na hora eles vão reagir. Porque esse equilíbrio aqui da amônia, ele é totalmente deslocado para a molécula ficar desse jeito, como NH3, né? Então não vai ter essa possibilidade de existir um montão de cátion amônio e um montão de íons OH- lá na solução. E existe um limite para essa quantidade. E se tu quiser aumentar esse limite, isso não vai acontecer. Vai acontecer que eles vão reagir. O OH- na hora reage com o cátion amônio e eles formam quem? Amônia e água. Então percebam que a gente está anulando a adição de OH-. Aqui a mesma explicação. Quem é que garante esse processo funcionando? É o estoque de cátions amônio na solução. Da onde que vieram esses cátions amônio? Vieram da solubilização do sal, que era bastante solúvel, certo? Só que agora a gente pode pensar assim, e se eu adicionar um ácido num tampão básico, quem é que vai anular a adição do ácido? Aí aqui já vai inverter a explicação. Ó. Se eu adicionar um ácido que gerar íons H+ na solução, quem é que reage com os íons H+? São os íons OH- oriundo da base fraca. Lembra, ela é uma base fraca, mas ela reage com água, produz cátion amônio e produz um pouquinho de OH-. Aqui eu volto naquele mesmo exemplo que eu dei para vocês. Se eu imaginasse que eu colocasse 100 moléculas de ácido clorídrico. Como o ácido clorídrico é um ácido forte, praticamente 100 moléculas dele vai gerar 100 íons H+. Se eu tiver amônia, a amônia é uma base fraca. Vamos imaginar que se eu tenho 100 moléculas de amônia, lá umas 10 só vão virar íons OH-. 90 moléculas de amônia vão ficar desse jeito aqui. Então eu vou ter uma adição de 100 íons H+ para só 10 OH-. Na hora a gente pode imaginar que esses 10 aqui vão anular 10 íons H+, mesmo assim ficam sobrando 90 íons H+, né?
Só que aí vem aquele esquema que eu expliquei para vocês, deslocamento e equilíbrio químico. Se eu consumo uma quantidade desse carinha aqui, estou consumindo ele, o equilíbrio químico ele é deslocado para o sentido dos produtos. Então a amônia vai lá e repõe mais os íons OH- que tinha que estar lá. E enquanto tem alguém aqui consumindo esses caras aqui, tem esse o estoque aqui repondo. É igual o equilíbrio químico é igual um repositor de mercadoria no supermercado, né? A pessoa vai lá, compra, o repositor vai lá e bota de volta, entendeu? Só não vai ter mais a mercadoria na gôndola lá quando acabar o estoque do mercado lá, entendeu? Então aqui é a mesma ideia. Não é porque ela é uma base fraca que ela produz poucos íons OH-, que tu acha que só quando tu consumir aqueles ali acabou. Não, não acabou. Aqui está o estoque desses íons OH-, o estoque está aqui. Enquanto existir a amônia, ela ainda consegue deslocar o equilíbrio e repor os íons OH-. Por isso que eu dei esse meu exemplinho aí que se eu jogar 100 moléculas de ácido clorídrico, mas se eu tenho 100 de amônia, a amônia garante anular todinhos os íons H+, tá? Agora sim, se eu jogar 110 moléculas de ácido clorídrico, só tenho 100 de amônia, aí vai ser neutralizado 100 íons H+, mas vai sobrar 10. Aí o pH vai começar a baixar, tá? Então existe o limite, né? Por isso que também, que fique bem claro para vocês, né? As soluções tampão funcionam perfeitamente, mas elas têm limites. E também não é tão pequeno o limite, pessoal. A gente prepara uma solução assim até na semestre, não no semestre que vem, né? Que na quali, depois tem quant, depois tem uma disciplina experimental lá de química analítica, e lá a gente vai fazer experimentos que usam solução tampão, né? Agora, na pandemia, a gente não está tendo aula experimental, mas se não fosse, eu faria uma aula prática com solução tampão. Vocês iriam lá para o laboratório, a gente ia fazer, e além de fazer, testar, né? Ir jogando ácido e vendo até quanto segura o pH, e também jogando base e ver até quanto a solução tampão segura o pH. E vocês, é bem surpreendente, assim, que é segura mesmo. É bem legal fazer a aula prática disso aqui, né? É bem isso, é para tu ver na real mesmo a coisa funcionando. Bom, então aqui já expliquei como que funcionam os equilíbrios, né? Tanto nos tampões ácido como nos tampões básicos. Então isso aqui é o entendimento químico da coisa, né? É entender mesmo o que aconteceu ali. Quem que anulou a adição do H+? Quem que anulou a adição do íon H-, né? Feito então a explicação das duas soluções tampão, agora só falta, acho que eu vou fechar o vídeo aqui, porque tá no fim. Mas falta ainda eu explicar só. A última coisinha que falta explicar é como é que a gente calcula, quando a gente prepara uma solução tampão ácido ou prepara um tampão básico, que pH que vai ficar aquele tampão, sabe? Então, só vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o pH da solução tampão, logo que a gente fabrica ela, tá? Então, vou fechar o vídeo aqui e sigo no próximo.